Na verdade, a ideia da live, né, era que a gente pudesse falar sobre o movimento e como o movimento é importante para o processo de aquisição de outras habilidades, né? Então, para a aquisição da fala, para a gente conseguir escrever e para conseguir pular, enfim, conseguir fazer outras habilidades que não estão necessariamente relacionadas, né? As pessoas acham que não estão relacionadas com o movimento, mas como o movimento é importante para que essas coisas aconteçam, né? A fala é um músculo, então a gente precisa trabalhar músculo. Para escrever, a gente precisa trabalhar com coordenação motora grossa, fina, enfim. Então, é isso que a gente convidou a Pam para falar um pouco e contar pra gente sobre como é que a importância desse movimento para a aquisição dessas habilidades que muitas crianças não têm, né? E não só Sim, com, mas sem autismo também. Então, com Pam, certeza. fale um pouquinho sobre você pra gente, né? Eu sei que a gente tá aqui no seu Instagram, mas eu vou tentar, pro Sim, pessoal, mostrar como é que a gente salva, para poder eu também postar no YouTube. E assim as legal. pessoas vão falar pra gente poder ter um arquivo assim de coisas, né? Se a gente precisar. Sim, sim. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você e não conhece, né? E a gente poder entrar nas perguntas. Bom, eu sou a Pamela, para quem não me conhece, eu sou formada em Educação Física, fiz a psicomotricidade e trabalho na área da pessoa com deficiência e com autismo desde os meus 18 anos. Então, vai fazer aí 18, quase 18 anos que eu tô na área, né? Não parece, eu sei que eu tenho uma carinha de quem tem 20, mas enfim, né? Acreditem se quiser. É, Então, desde o Que meu. você nasceu, né? E 18, desde os 18 anos, por que que foi mudar para a área de crianças com deficiência? É, assim, eu comecei. Eu fiz magistério, né? Então, eu fiz magistério e no último ano de magistério, então eu sempre trabalhei com crianças, sempre trabalhei com movimento. É uma coisa assim que veio de mim, de criança, porque eu tenho, né, sou hiperativa, né, e tenho o déficit de atenção. E a minha válvula de escape, na verdade, eu falo que o meu sucesso foi o movimento, na verdade, né? Tanto que virou hoje a minha profissão, eu trabalho com isso. E trabalho ajudando também crianças que têm essa dificuldade no desenvolvimento através do movimento, né? Então, quando eu era criança, isso minha mãe, né, percebeu isso muito rápido, né? Então eu tinha as dificuldades na escola e daí minha mãe falou: "Nossa, a menina precisa fazer algum esporte", porque eu era muito agitada mesmo. Eu não parava um minuto, todo ano eu sofria um acidente, né? Controle inibitório zero. Então, enfim. E daí eu falo que o movimento, o esporte, né, me trouxe toda essa noção de autonomia, de responsabilidade. Eu falo que o esporte e o trabalho, né? E na verdade, eu comecei a trabalhar desde os 16 anos, já com recreação, com criança, daí já com 18 anos, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, tá carregando você. Eu não sei se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, tá. Então, já no primeiro ano de faculdade de educação física, quando eu estava com 18 anos, eu já entrei numa instituição para crianças com deficiência, né, intelectual e autismo, era tudo misturado. E só que eu entrei como professora, né? Naquela época tava isso já quase 15 anos, né? Atrás, a gente estava iniciando na inclusão escolar ainda, então a gente estava migrando dessa parte que a sala de aula era dentro da instituição e estava começando a acabar com isso, né, para fazer a inclusão nas escolas. Mas eu ainda eu fui contratada como professora e para alfabetizar adolescentes e adultos com síndrome de Down, com uma deficiência motora e com autismo ali no meio também. Só que era daquele jeito muito engessado, né? Sentado numa carteira, papel, caneta, e aquilo me incomodava, assim, sempre me incomodou. Então, eu via que ninguém se engajava naquela folha, da coisinha para eles ficarem pintando, era algo assim, tipo, nossa, não fazia sentido nenhum. Então, eu sempre levava eles para fazer atividade no pátio, né, para tentar, de alguma forma, trazer mais funcionalidade. E para as crianças também. Então, eu trabalhava o dia todo, de manhã era criança, à tarde eu trabalhava com adolescente e adulto.
E de manhã a mesma coisa, né? Quando eu trabalhava com criança, eu vou ensinar cores, eu ia para o pátio, colocava movimento, colocava bambolê, colocava música, enfim. E daí eu fui me especializando cada vez mais na área, saí dessa parte logo fiz um ano só, fiquei um ano só como professora, porque eu já tinha entrado na faculdade de educação física, e eu falava, olha, gente, me desculpa, mas o meu negócio é movimento, então assim, e daí eles falaram, tá bom, então vamos te colocar para a parte de educação física. E eu comecei a montar um projeto, assim, não vou enrolar, mas é algo muito legal isso, que eu comecei a montar um projeto de dança, porque eu também sempre fiz muito dança. E as crianças amavam música, e, enfim, esse projeto deu tão certo que a gente montou mais de 10 festivais de dança adaptada, levando essas crianças ao palco. Então, assim, foram eventos assim que eram super marcantes para a cidade, sabe? A cidade parava para ir assistir esse festival, então a gente levava mais de 200 crianças no palco por noite, a gente tinha 3 apresentações, então tinha cadeirante, tinha criança com autismo, tinha criança com síndrome de Down, com deficiência intelectual, enfim, tinha de tudo. E daí eu fui, trabalhei muitos anos nessa instituição, mas eu sempre tive o perfil, né, de não trabalhar num ambiente fechado. Então, isso me fazia falta, poder trabalhar num ambiente externo, poder trabalhar num lugar mais natural. E, com o passar dos anos, né, eu fui pensando, resolvi montar a Motricitar. E daí eu montei a Motricitar, que tem uma visão meio específica ali de atendimento, na verdade, né, que a gente fala que a gente valida muito o trabalho ao ar livre, né, trabalha esse olhar do brincar e do motor. Então, assim, é o movimento, né, a gente ensina a criança através do movimento qualquer habilidade que ela precise adquirir através do movimento, e foi aí que surgiu a Motricitar, e foi aí que surgiu o Movapre, porque o que acontecia? Todo mundo falava assim, mas Pamela, no que precisa se formar para fazer isso que você faz? Ai, o que eu tenho... Porque, assim, a educação física, ela é uma coisinha para trabalhar com movimento, né? E quando, na verdade, eu trabalhava muito com psicopedagoga, né? A gente trabalhava em parceria para desenvolver a aprendizagem através do movimento. Eu trabalhava com a fonoaudióloga, eu trabalhava com a psicóloga. Então, não é que tinha que fazer educação física para trabalhar daquela forma. Foi aí que a gente montou o Movapre, para mostrar que todo profissional pode utilizar o movimento como ferramenta para atingir o seu objetivo específico. Resumindo, é mais ou menos isso. E aí eu vi, né, eu divulguei ontem até aquele negócio que você colocou do movimento. Sim. Eu achei maravilhoso, eu olhei e fiquei tentando fazer, só que eu não sei como é que eu vou fazer de onde fazer aquilo. Mas eu achei muito, muito legal. E aí eu assisti o videozinho, né, que você mandou explicando, e de como é que poderia usar, eu achei muito bacana. Eu acho que se sobrar um tempo, se você quiser falar sobre isso... Legal. Pra gente falar disso, porque eu amei, de verdade mesmo. Muito bom. Eu tô preparando outros materiais, inclusive, assim, a parte boa da quarentena é que eu, que sou uma pessoa extremamente criativa, né, eu consigo criar e eu tenho que fazer na mesma hora. Então, essa ideia, na verdade, das letras, eu já estava com isso na minha cabeça há muito tempo, mas, enfim, na correria não tenho tempo para montar, né? E daí eu já estou montando, na verdade, um outro alfabeto, né? De movimentos também, mas com uma outra característica. E estou montando um outro alfabeto também de movimento para crianças com apraxia de fala. Então, para auxiliar nisso. Ótimo. Então, eu tô... Que eu amei. Pode deixar. E o legal do alfabeto, né? Quem olha fala, mas meu filho, ele tem autismo, né, grave, ou ele não sabe ler, ele não vai conseguir fazer isso. Mas aquilo que eu passei, né, aquela ferramenta que eu tô divulgando, né, que o pessoal pode adquirir, né, é só me mandar um direct que eu mando, ele pode, na verdade, ser utilizado de várias formas, né, tanto para criança que ainda está conhecendo as letras, né, você pode só mostrar o vídeo, a criança só vai ali olhando e vai vendo o movimento. Para a criança que já está formando palavras, você pode utilizar o movimento para ficar algo mais lúdico, enfim, no videozinho tem a explicação de como a gente pode utilizar com cada nível de criança aí, né? E eu achei ótimo, de verdade. É muito bom mesmo. Legal.
para as pessoas que não viram, né, que me seguem lá para ver. Eu achei muito bacana, de verdade mesmo. Legal, legal. Obrigada. Eu vou começar a fazer para vocês perguntas aqui. Eu acho que, enfim, né, as pessoas já conseguiram ver com quem que a gente está falando, né? Então, assim, não é pouca coisa, é bacana, gostei. E aí, assim, tem algumas dúvidas de algumas mães que mandaram para mim. Eu tinha colocado ontem uma caixinha de pergunta, então, na outra vez, algumas pessoas me perguntaram e ontem também. E aí, muita gente, eu tentei resumir em algumas chaves, entende? Então, muita gente Sim, estava preocupada. Por exemplo, meu filho não dobra a perna, meu filho não consegue pular, como é que eu ajudo ele a pular? E aí eu juntei, né? Como é que a gente tá, pode auxiliar uma criança a pular? tá, Eu tava muita gente angustiada com isso. tá. Eu acho que o que a gente precisa pensar, qual é a idade daquela criança, né? Então, assim, uma criança que tem ali 2 anos, é normal que a criança com 2 anos já pule, né? 2 anos, 2 anos e pouquinho, dentro de um desenvolvimento, né? Típico, essa criança ela já consegue pular com os 2 pés. Se essa criança não pula ainda com os 2 pés, a gente precisa primeiro entender se ela consegue realizar movimentos básicos de deslocamento. Então, esse é um dos pré-requisitos, assim, para o movimento do pular com os 2 pés. Então, a gente às vezes acha que é muito simples o pular, né? E tem crianças que pulam, mas nem sabem que tá pulando, né? Porque tem essas também, que pulam, daí quando você pede para ela, pula, ela não sabe pular, né? Uhum. Então, daí é aquele pulo inconsciente, que também não é tão significativo. Então, o importante é a gente ensinar a criança a pular mesmo de forma significativa, né? Que ela entenda que aquilo é um movimento de pular. Então, esse movimento que eu falo de deslocamento, é importante a criança pular? É importante a criança pular, porque a criança, primeiro, ela pula para se divertir, mas também o pular é um movimento que a criança se desloca de um lugar até o outro de forma mais rápida, ou se é um lugar muito alto, eu dou um impulso para pular para chegar até o outro lado, né? Então, querendo ou não, é um movimento que com o tempo vai trazer uma certa agilidade, né? Nesse planejamento, na execução de algum outro movimento. Então, eu tenho muitas crianças, por exemplo, que não conseguem subir um degrauzinho, simples que seja, com o pé depois o outro, para passar, por exemplo, da cozinha para a sala. Às vezes tem um degrau, a criança não consegue fazer esse movimento sozinha. E daí a gente quer ensinar a criança a pular. Então, primeiro, a gente tem que estimular esses deslocamentos dela subir e descer dos lugares, né? Para ela entender que essa perna flexiona, que eu faço um movimento de força com essa perna, para ela entender que ela tem uma perna, né? Pode falar. Né? Uma consciência corporal do peso, de tudo que ela tem que fazer para levantar, para se impulsionar. Exato. Toda, Exato. Enfim, uma estrutura. E a criança, normalmente a criança que não pula é aquela criança que não tem consciência do movimento que ela está fazendo. Ela está fazendo e ela nem sabe por que ela está fazendo, né? Uhum. Então, a gente não traz essa consciência falando para a criança, pula, pula, olha a mamãe, imita a mamãe. A gente não traz essa consciência do pular para ela e de ensinar dessa forma. Na verdade, a gente só traz mais angústia, porque na cabeça dela, muitas vezes ela tá tipo, tá, eu tô pulando, né? Uhum. Ela pensa que às vezes ela tá fazendo igual, ela não tá fazendo. Então, outra forma também que eu ajudo no pular, a cama elástica ajuda muito, né? Porque ela começa com aquele movimentinho de tirar um pé, depois o outro do chão, até que ela se sente segura e tira os 2 pés do chão. Né? E daí ela entende esse movimento do pular e depois ela consegue ir reproduzindo isso no dia a dia. Uma forma que ajuda muito a estimular o pular é pular no colchão de casa, é pular no sofá, né? E isso ajuda muito, porque às vezes a gente quer pular no chão, que a criança pule no chão, mas para a criança não tem graça pular no chão. Mas você pôr ela talvez em cima da cama, pular na cama, para ela vai ser muito mais engraçado, né? Então tem que trazer significado para essa criança também, senão ela não vai ter interesse em aprender a pular. Uhum. E muitas dessas crianças, assim, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que não pulam, mas eles também têm uma questão motora muito grave, assim, né? Anda com a perna muito tesa, assim, não nem dobra para andar. Então, como é que você vai fazer para pular, né? Sim, até sim. Andar, Exatamente. Então, a gente vai. Eu tenho crianças, por exemplo, que têm 4 anos e que não consegue flexionar
né, a perna para subir um degrau e não consegue nem subir nem descer de um degrau com um pé depois do outro, sem apoio. Então, é um pré-requisito também para a criança depois pular com os dois pés, né? E engraçado que eu tenho criança que pula no pula-pula também e que não sabe pular no chão, não sabe fazer esse movimento no chão. Então, de novo, não significa que a criança pular no pula-pula, significa que ela entendeu o que é pular e que ela vai pular no chão. Não tem o mesmo movimento, né? O pular no chão, você tem que fazer um outro tipo de movimento, diferente de pular na cama elástica, mas você já traz o sentido para ela do que é pular, né? Deixa eu ver. Eu acho que não é uma pergunta, não. Meu filho aprendeu a pular agora, com quase 3 anos, mas também ele tem uma má formação no cerebelo, né? Que prejudica a parte do equilíbrio. Mas hoje ele tá pulando. Isso é super importante, né? Muitas crianças têm essa má formação no cerebelo, que eu também falo que a gente não pode colocar isso como uma sentença, porque eu tenho um monte de criança com má formação no cerebelo e que conseguiram se desenvolver super bem com equilíbrio. A gente sabe que hoje em dia a neuroplasticidade, né, tem aí um papel super importante no desenvolvimento, né? E eu tenho muitas crianças que têm essa má formação. Algumas são mais comprometidas, né? Porque o que acontece? A má formação no cerebelo, associada também a uma dificuldade de entendimento, associado a uma dispraxia, associado ao autismo, né? Ela dificulta, mas então a gente precisa entender quais são, de repente, qual é esse quadro também, né? Sim. Falaram aqui sobre planejamento motor, inclusive teve uma pergunta que era: como é que o planejamento motor influencia na fala? Olha, na verdade, influencia muito, né? Porque assim, o que acontece? Se a criança ela não consegue planejar o movimento dela, né, vamos colocar da parte concreta, né? Para ela elaborar algo que não é concreto e depois trazer na fala, ela vai ter que gastar muita energia. E daí o que acontece? Quando a criança tem que gastar muita energia ainda na parte motora, em planejar esse movimento, ela não tem tempo para gastar energia para planejar uma fala, por exemplo. Então, quanto mais a gente automatizar esses movimentos básicos da idade dela, o que eu digo que é movimento básico? Subir e descer uma escada, né? Engatinhar, agachar, abaixar para quando vai passar em algum lugar. Coisa simples, sabe? Andar numa tábua, entrar dentro de um pneu e sair de um pneu, usar as mãos como apoio para fazer esses movimentos. Então, se ela não consegue planejar esses movimentos básicos, automatizar esses movimentos, ela tem que gastar muita energia ainda com o movimento, né? E daí ela não consegue gastar tanta energia para, enfim, elaborar essa fala. E se ela tem uma apraxia de fala, né? Isso vai influenciar mais ainda. E se ela tem uma dispraxia, né? Que é a parte motora, é a criança que tem daí a dificuldade de planejamento motor e a apraxia, daí sim que a gente tem que investir mais ainda em movimento e mais ainda, né? Também em fone, enfim, tudo isso vai influenciar bastante na resposta dela cognitiva para outras questões, né? Então, o planejamento motor, eu acho praticamente que ele é fundamental. Né? Então pensa assim, se eu tenho que queria dar um exemplo, por exemplo, se eu tenho que resolver um exemplo, tá? Eu tô numa montanha russa, talvez, ou eu tenho que ali escalar uma árvore, eu tenho que pensar exatamente o caminho que eu tenho que fazer e ao mesmo tempo eu tenho que resolver uma conta de matemática ou eu tenho que decorar algo que estão me pedindo. Então assim, ou eu gasto energia para pensar que movimento que eu vou fazer, né? Ou eu paro de fazer o movimento, porque eu tenho que gastar energia para elaborar o que eu vou falar, muitas vezes, né? Deixa eu botar aqui que eu botei. Como posso ajudar a musculatura da respiração para a fala? Fala de novo, não ouvi. Como eu posso ajudar a musculatura da respiração para a fala? Eu acho que deve ser esse negócio, colocar o ar para fora, então, dentro da boca, eu não entendi. Sim. Mas eu acho. A respiração, ela, né, eu vou falar de uma forma bem geral, tá, gente? Então, assim, a respiração, quando a criança, por exemplo, tem um tônus baixo, ela vai ter
praticamente é automático que essa criança também tem um tônus desses órgãos e automaticamente, se eu tenho um tônus de abdômen baixo, o meu diafragma também acaba ficando mais hipotônico. E se eu não tenho força no diafragma, né, para contrair, para eu soltar um som, isso dificulta mais ainda na minha fala, né? Então eu acho que mais do que a respiração, talvez, é trazer uma força de abdômen, né? Trazer ali um fortalecimento de abdômen e de diafragma, não é só de abdômen. Então, uma forma que dá para ajudar nesse fortalecimento de diafragma é você colocar a criança de barriga para baixo e fazer movimentos, por exemplo, do super-homem, sabe? Que ela tem que levantar os 2 bracinhos e de barriga para baixo ela tem que fazer esse movimento para encaixar as coisas, porque é uma forma dessa criança ficar de bruço, então ela vai fazer a força ao contrário, né, do diafragma, então, no chão, então automaticamente ela vai começar a aumentar esse tônus. Então é uma forma de fortalecer diafragma, que isso automaticamente vai influenciar na respiração e na fala dessa criança. Tem também as crianças, por exemplo, que têm dificuldade na respiração, né? Por N motivos. Tem a criança que tem adenoide, que tem várias questões que acontece a mesma coisa, respiram muito pela boca, né? E também vai influenciar nessa questão motora, porque elas necessitam ficar com a boca aberta para essa respiração, né? Então vai influenciar nessa fala, porque a respiração, ela não, se ela fecha a boca, ela para de respirar, né? Então uma coisa acaba puxando a outra, por isso que é importante a gente ter esse olhar bem... eu tenho um olhar muito global para o desenvolvimento da criança, tanto que quando as crianças começam lá nos atendimentos, se é uma criança muito nova, eu faço muitas perguntas. Inclusive, algo que tem cada vez aparecido mais para mim, que eu tenho cada vez perguntado, toda vez que a mãe chega, é uma pergunta que eu não abro mão mais de fazer, se essa criança teve otite por repetição quando bebê. Porque isso influencia em muitas coisas. A gente não tem estudos ainda comprovados, né, que a otite por repetição é ocasionada porque a criança é hipotônica ou a criança que tem a otite por repetição, enfim, a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro. Mas o fato é que tem aparecido muitas crianças para mim com otite por repetição, com o diagnóstico de autismo junto, né, e crianças, na verdade, também com otite por repetição, e sem diagnóstico de autismo, mas que confundiu porque atrasou na fala e foi atrasado em muitas coisas e automaticamente... Por que eu tô falando da otite por repetição? Porque a otite por repetição pode ser uma característica de uma criança que é hipotônica, né? E quanto mais a gente estimula esse movimento, não só de corpo, mas também é importante a gente pensar que quando a gente fala de estimular o movimento de fortalecimento, o olho é um músculo, né? A gente também tem que fortalecer essa musculatura. O ouvido também é um músculo, a gente também tem que fortalecer essa musculatura. Então, quando a gente fala do fortalecimento, não é só fortalecimento de braço, de perna, né? A gente fala fortalecimento do sistema auditivo, do sistema visual, enfim. Isso é muito mais profundo algumas coisas, né? Eu acho que ela perguntou o que é isso? Você está falando da otite de repetição? Eu não sei do que ela está perguntando. Uma outra coisa, enquanto ela responde, uma outra coisa também que influencia na musculatura da fala, né? É, por exemplo, criança que não come uma comida na textura mais forte, está sempre tomando uma mais tempo, enfim, isso atrapalha dela trabalhar essa musculatura da face, né? Então, você sabe que a gente não sabe, é outra questão, a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro, porque pode ser que tenham crianças que tenham um tônus tão baixo que não conseguem mastigar algo que tem uma textura mais durinha, né? Pode ser, tem crianças também que tem isso, e tem crianças exatamente isso, que o tônus que não fortalece essa região, né, de boca, enfim, facial, porque se recusa a comer em outras texturas, em outra consistência, né? Que uma mais durinha, né? Então isso também acaba influenciando. Não só em outra consistência, mas também em textura. Você sabe que uma vez uma fono me deu uma orientação que eu achei super legal. Para aumentar tônus da boca automático para estimular, você dá limão, por exemplo. Alguma coisinha, um mordedor, você pinga algumas gotinhas de limão
e dá para a criança morder, porque automaticamente a gente contrai a musculatura da boca, né? Quando tem algo azedo, né? A gente faz assim. Então é uma forma também de você estimular a musculatura, né? Mas de uma forma ali meio inconsciente. Aham. Foi isso aqui que ela perguntou, inclusive. Como fortalecer o tônus facial? Com fono e TO? Ela perguntou. O tônus facial eu acho que, principalmente acho que tem que ser fono, né? Porque ela vai fazer ali exercícios específicos, vai fazer... Enfim, só que o que a gente também não pode esquecer, né? Não adianta você colocar na fono, né? Se essa criança tem o corpo inteiro com o tônus baixo, uma falta de consciência no corpo inteiro. A fono não vai conseguir resolver, né, todo o problema, né? Se você vê que aquele desenvolvimento, que aquela hipotonia é global, você tem que trabalhar como um todo, né? Então, tanto no corpo quanto ali na boca, né? A gente não divide as coisas, né? O corpo é um só, né? E eu acho também que se for uma questão, por exemplo, de seletividade, uma criança que não come alguma textura e por isso que tá fraco, né, a musculatura do face, era bom também fazer uma TO com integração sensorial. Sim, exatamente. Né, mais sensoriais, assim, para que ela consiga sustentar aquele alimento e ela também trabalhar para conseguir se alimentar, enfim, porque tudo isso também fortalece, né? Ajuda. Sim. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, não adianta a fono querer trabalhar uma coisa se a criança tem ali questões sensoriais que não vai aceitar aquelas texturas, né? Então, você precisa entrar numa fono para trabalhar essa parte sensorial, para a fono conseguir dar conta, né? E o tônus motor global, né? Tem crianças sensíveis ao toque, então até dá fono de estar aqui para te ajudar, né? Que tem prompts, tem o nome de todas as técnicas, eu sei que elas mexem, assim, as fonos. Tem criança que tem possibilidade tátil e vai ficar com mais dificuldade para isso também. E daí, às vezes, precisa fazer um trabalho talvez o trabalho maior tem que ser na TO, para desensibilizar tudo isso, né? Para trazer essa organização sensorial, para daí a fono conseguir fazer um bom trabalho, né? Porque é isso, né? As pessoas são um todo, não é parte. Então, E eu entendo, acho que a angústia de muitas famílias, né, Vanessa, de pensar assim, bom, mas se ele tem atraso na fala, então eu tenho que pôr na fono, né? Tipo, é na fono que eu tenho que pôr, ele tá com atraso de fala. Mas aí, quando você vai ver, tá, além do atraso de fala, ele tem essas dificuldades. Se você não trabalhar nessas dificuldades, a fono não vai conseguir ajudar nessas. Então, às vezes, o trabalho que tem que fazer antes é com outro terapeuta, né? Eu trabalho esses dias aqui, acho que a Daiane até comentou, tipo, o que é otite por repetição. Eu tenho um aluno que ele acabou de, né, pensando até nessa questão global, eu comecei a atendê-lo, e daí um tônus baixo, super baixo, um atraso na fala, e daí eu perguntei pra mãe, ele já teve otite por repetição? Ah, teve. Eu falei, olha, então leva no médico para ver como tá isso. Levou, tava com muita secreção no ouvido. O médico falou que não sabia nem como ele tava ouvindo, né? Tipo, não sabia nem como ele tava respondendo tudo aquilo. Fez a cirurgia. Ele tava com 2 fonos, ele está ainda com 2 fonos, que são ótimas. E daí ele fez a cirurgia. 40 dias depois, a gente deu um boom um intensivo em motor, né, em planejamento, em aumentar tônus, e daí a gente conversou com a equipe, com as 2 fonos, e foi algo que a gente entrou num senso comum, que não ia adiantar dar um super intensivo na fonoaudiologia se ele não tinha nada de consciência motora, né? Então, tudo que a fono ia passar para ele, ele não ia conseguir responder, porque, tipo, né, ele não ia estar entendendo o que estavam pedindo. Então, a gente fez um intensivo no motor, foi assim, 2 meses desse intensivo, e depois desse intensivo, a gente falou, bom, ele respondeu super bem depois da cirurgia, e depois desse intensivo, ele voltou com a fono, continua comigo, mas agora as 2 fonos entraram de novo e ele tem respondido muito melhor na fala, repete tudo que a gente fala, enfim, imita, tá imitando tudo. E é uma criança que tem um tônus muito baixo, mas além do tônus muito baixo, era uma criança que tinha uma consciência motora muito baixa também. Então, uma coisa acabava influenciando a outra, né?
Aí ela perguntou aqui, se a hidroterapia ajuda no fortalecimento da hipotonia global. Depende. A hidroterapia, se a criança ela não fizer força no movimento, não ajuda. O que vai ajudar é... Porque assim, também o que acontece? Uma criança com tônus baixo, se ela faz hidroterapia numa piscina quente, vai relaxar mais ainda a musculatura. Então, vai dificultar mais ainda esse tônus. Tanto que o ideal, quando você vai trabalhar com crianças que têm baixo tônus e você quer aumentar esse tônus, o ideal é não trabalhar em piscina muito quente, porque automaticamente quando a criança entra numa piscina um pouquinho mais gelada, não precisa ser gelada, tá, gente? Mas um pouquinho mais gelada, automaticamente o músculo se contrai. Então, automaticamente você aumenta o tônus ali muscular, só de a criança entrar numa piscina com uma temperatura diferente. E daí você também vai fazer outros movimentos, porque o que acontece? Você vai precisar de movimentos que ela vai fazer força e a temperatura do corpo dela também vai aumentar. Então, essa criança pode cair a pressão, enfim. O ideal, a hidroterapia, se a criança tem um tônus muito baixo e a ideia é para aumentar o tônus, eu não aconselho. Eu aconselho fazer natação, né? Mas não a hidroterapia, né? É porque eu não sei que tipo de hidroterapia que é também, tá, gente? Mas eu falo da hidroterapia que eu conheço, que é aquela hidroterapia que vai fazer movimentos mais terapêuticos, penso eu, né? Então, acho que a gente precisa pensar de um lado mais aí de fortalecimento. Se for o método Halloween, tem ganho. Utilizo esse com as crianças. Ainda ali na bagunça já de mala. Eu não conheço esse método. Também nunca ouvi falar. Hidroterapia é boa para os casos de hipertonia. Exatamente. A hidroterapia, nos casos de hipertonia, porque a água já é mais quente, né? A musculatura vai relaxar e você vai conseguir trabalhar alongamento muscular. Por exemplo, criança que tem ali um encurtamento, né? Criança, por exemplo, que anda muito na ponta do pé e que tem ali uma tensão muito grande na panturrilha e a gente precisa alongar, né? Que a gente tem muitas crianças que tem isso e a gente precisa alongar. Daí a hidroterapia pode ajudar, né? Porque daí relaxa a musculatura. Aí. Falando de musculatura, né? Vamos logo para essa aqui. Então, como saber se a musculatura está pronta para o desfraude? Olha, eu tenho crianças, eu falo assim que as nossas crianças são uma caixinha de surpresa, né? Então a gente tem que olhar também de novo como um todo. Eu acho que a gente não pode olhar só a musculatura, né? Porque tem crianças que têm um tônus muito bom, mas não tem o entendimento e a consciência daquela situação. Então eu tenho crianças que têm um tônus ótimo, mas ela não tem consciência do corpo dela. Então eu acho que a gente tem que olhar muito mais a consciência que ela tem de corpo do que de fato a musculatura. Claro que as duas coisas são importantes, mas eu acho que é importante tanto essa consciência dela saber o que o corpinho dela faz, entender o que a força que a barriguinha dela tem que fazer, né? Do que de fato se essa musculatura é boa. Daí a gente fala, tá, Pamela, mas e aí, como que eu sei se talvez essa criança está preparada pensando em musculatura? Então, se essa criança ela já consegue, falam assim, se a criança já consegue pular com os dois pés, é uma criança que pode desfraldar. Mas eu tenho criança que não conseguiu pular com os dois pés e desfraldou antes de aprender a pular com os dois pés. Então, também tenho crianças que têm um tônus baixo e que só que tem uma consciência boa, né? Tem um cognitivo bom, uma consciência ali boa e que também desfraldou teoricamente independente dessa musculatura. Não, né? Então, a criança, eu acho que o legal é a gente trabalhar a consciência dessa musculatura de abdômen dela, né? Trabalhar muito com força muscular de abdômen para trazer essa consciência dessa região, da onde eu faço força para fazer o xixi, né? E de membro inferior, de quadríceps, né? De glúteo. E como que a gente trabalha isso? A criança subindo e descendo escada, pulando, né, engatinhando, fazendo movimento de deitado e ela ter que passar para em pé, sabe? Como se fosse um movimento de abdominal mesmo, né? Então, eu acho que é legal pensar nesses exercícios para ajudar nessa musculatura, para ajudar no desfraude também.
Que esses são exercícios que ajudaria, por exemplo, ela segurar o xixi para ela conseguir ir Sim, lá e botar força para fazer o xixi ou botar força para fazer o cocô, né? exato. Exatamente. Fora toda, né, gente? A gente não vamos colocar aqui, mas fora todo o trabalho, né, que faz de desfraude, de entender o xixi, né, que a gente não se baseia só nessa musculatura, né, mas trabalha ali todo num processo, como que daí é outro assunto, né? Não tem a ver tanto com o movimento em si, mas tem a ver em estruturar todo esse aprendizado para ela, né, que é tão importante quanto a musculatura, né? Uhum. Aqui, depois que começou a pular com os dois pés, começou a ter controle do xixi. Hoje ainda não pede, mas quando leva ao banheiro, faz o Isso. xixi. É. É porque automaticamente, quando a criança começa a pular com os dois pés e tem consciência desse pular com os dois pés, automaticamente ela começa a ter consciência de qual força ela tem que fazer para pular. Então, automaticamente ela começa a ter consciência de qual força ela tem que fazer ou para segurar o xixi ou para fazer força para fazer o xixi, né? E aí é ter consciência corporal também, né? Consciência do corpo, do músculo, enfim, do que ela vai Exato. usar, que foi aquilo que você estava falando antes, inclusive, né? Sim, sim. A pergunta era, como fazer minha filha andar em cima de linhas no chão? Eu acho que deve ser alguma questão de equilíbrio, né? Que ela tá querendo dizer, mas Sim, enfim, provavelmente. andar em cima de linhas no chão. Olha, gente, existem muitas questões também que podem influenciar isso. Uma delas é, pensando assim a grosso modo, dependendo da idade dessa criança, né, se ela tem 3 anos de idade e ela tem autismo, tem um diagnóstico de autismo, dificilmente essa criança, algumas conseguem, tá, gente? Mas assim, dificilmente essa criança vai conseguir andar numa linha, por quê? Primeiro, porque não é concreto. Ela vai andar porque ela tem que andar. As crianças elas precisam ver significado nas coisas, né? Então, ela não vai andar numa linha se ela pode andar na calçada inteira, né? Para começo de conversa. Então, o que a gente tem que pensar primeiro é dar se você quer ensinar que ela ande na linha, você dá algo concreto para ela, de fato, primeiro começar a andar numa direção. Então, sei lá, começa a treinar com ela andar no meio-fio, sabe? Na sarjetinha. Porque é algo concreto, Uhum. né? É algo que ela vai falar, opa, tô tentando me equilibrar aqui. Não faz sentido para algumas crianças andar numa linha, equilibrar numa linha. Porque se ela se desequilibrar, ela não vai cair, né? Aham, Então, assim, não... aham. então a gente tem que começar muito pensando se tem sentido para ela andar numa linha, né? Então, se não tem, a gente vai começar a trabalhar com o concreto, né? Com o apoio visual ali de forma mais concreta. Depois disso, eu vou tirando esse apoio visual de forma mais concreta, né? Porque a linha é um apoio visual, mas não é uma barreira concreta, não é um obstáculo de fato que faz o meu corpo tentar me equilibrar naquele lugar. Então, o que eu trabalho com a criança, eu ponho uma tábua, a criança tem que andar em cima da ponte, né, numa altura mínima ali. Se ela não pisar na tábua, ela vai, opa, vou cair. Então, ela tem que perceber que se ela não se concentrar em andar em cima da tábua e não olhar para onde ela tem que andar, ela pode cair. Então, aí eu já consigo trabalhar a atenção visual, porque ela vai precisar dessa atenção visual, né? Tipo, realmente, se eu não olhar, eu caio. Então, automaticamente, eu começo a trabalhar isso. E depois eu vou diminuindo esse apoio concreto até chegar ali na linha e a criança entender que ela tem que andar pisando na linha. Mas eu acho que é um caminho assim que a gente vai percorrendo, né? Até eu tenho uma criança que a gente começou trabalhando, por exemplo, com pneus. Então ele tinha que pular dentro, pisar dentro dos pneus. Depois a gente colocou aqueles obstáculos com o conezinho e a barrinha e ele tinha que passar pulando com os dois pés, porque ele já tinha aprendido a pular com os dois pés e daí a gente começou a fazer ele pular. Para daí a gente colocar, por exemplo, um risco e daí ele pular. Porque quando você colocava o risco, por mais que ele soubesse pular, ele não via sentido em pular aquilo se ele podia passar andando. Né? Tipo, então, as coisas vão trazendo essa consciência de corpo, trazendo essa consciência cognitiva, né? Você vai ali alimentando o cérebro até aquilo de fato fazer sentido para a criança. Isso me fez lembrar uma outra questão. Muitas crianças com autismo, por exemplo, elas têm dificuldade de passar por cima de obstáculos, né? Elas pisam no obstáculo, elas não ultrapassam os obstáculos. O que você diria nesses casos, assim? Tudo vai depender, assim,
tudo depende de muita coisa, mas enfim. Se for um obstáculo que ela pode pisar e que para ela não vai fazer diferença nenhuma, ela vai pisar. Então, como que a gente ensina essa criança a não pisar em algumas coisas? O obstáculo tem que ser, de fato, algo que ela não vai gostar de pisar. É difícil a gente falar isso, mas, por exemplo, eu trabalhei com uma criança, muita coisa pode influenciar, tá, gente? Não é só essa questão. Mas a principal questão, eu tenho um aluno que ele também tinha essa dificuldade de passar desviar dos obstáculos, né? Então, a gente colocava, por exemplo, os Legos no chão, que era inclusive um dos pré-requisitos, né, acho que era do Denver, para ele atingir. Então, a gente trabalhava muito, ele desvia de obstáculos, né? Era um pré-requisito que ele tinha que atingir. E daí a gente começou a trabalhar colocando Lego, né? Então, o Lego, quando ele pisava, doía o pé dele. Então, a gente colocava bastante Lego, bem juntinho, e alguns espaços para ele poder pisar. Então, quando ele pisava no Lego, o pé dele dava aquela doidinha. Daí a gente falava, olha onde você tá pisando. Daí ele começou a falar, opa, não quero pisar aqui. Só que eu tinha que deixar definido, não adiantava só espalhar os Legos. Eu tinha que deixar definido alguns montinhos de Lego, um lugar que ele pudesse, de fato, pisar sem pisar no Lego. Né? Então, não adiantava deixar muito espalhado, porque senão o planejamento motor dele ainda não era bom. Então, eu tinha que dar uma ferramenta que você pôr o pé aqui, você vai machucar, mas você pôr o pé aqui, você não vai machucar. Né? E eu delimitava o caminho. Então, por exemplo, eu colocava no corredor da casa dele esses Legos. Então, às vezes eu colocava no cantinho de cá, daí do outro lado eu colocava um cantinho de cá. Então, ele tinha que ir desviando. E depois a gente foi espalhando aos poucos esse Lego. Então, uma forma da gente trabalhar esse obstáculo é, de fato, ele entender que se ele pisar aquilo, talvez não traga um certo... não é tão legal para ele. Então, né? Se ele só pisa ali, ele sente uma questão aversiva, então a tendência é que ele vá por outro lado. Exatamente. Porque, na verdade, a gente desvia de obstáculo por isso. A gente só desvia dos obstáculos porque se eu pisar ali, pode machucar meu pé. Ou dói, não quero sentir essa sensação. Ou, se eu bater ali, eu derrubo, minha mãe vai ficar brava comigo porque eu derrubei e quebrei. Então, como eles ainda não têm muito essa relação com o outro, né? Tipo, se eu derrubar, minha mãe vai ficar brava, a gente tem que começar, pelo menos, primeiro pela sensação, né? Tipo, opa... se eu piso aqui não é legal, mas se eu piso aqui, ok, então eu vou desviar desse caminho. E depois a gente pode ir trazendo de forma mais lúdica. Então, se a criança gosta, por exemplo, de carrinho, o que a gente fazia? Olha, você tem que passar até o outro lado, levando o carrinho, mas sem derrubar os cones que estão no caminho. Se ela derrubava, a gente voltava na mesma hora. Então, a gente fazia isso muito rápido, sabe? Tipo, meio ação e reação. Derruba, e voltava. Daí ela derrubava, E daí, na terceira vez eu mostrava, eu ia guiando o corpo dela. Muito bem, conseguiu. Até ela ir tendo esse controle motor também, né? Tem uma outra questão que eu tenho crianças que tem a questão vestibular, que não consegue olhar para onde está pisando. Porque se ela abaixa a cabeça e olha para onde ela está pisando, ela perde o equilíbrio. Então, ela tem que focar lá na frente. A visão periférica dela, que isso também é uma característica muito comum das crianças com autismo, a visão periférica deles é muito melhor do que essa visão, né, focal. Então, ele olha o todo e fala, foca e vai, mas nem sempre dá certo, né? Então, eles têm essa dificuldade de abaixar a cabeça, porque pode também trazer todo esse desconforto, né? E eu acho que precisa ter uma noção de lateralidade também, né? Pra você conseguir ir para um lado, para o outro, pra você... Lateralidade e junto com a lateralidade. Antes da lateralidade, você precisa ter um bom tônus. Porque o que acontece? Se eu tenho a noção de lateralidade, que isso é uma coisa boa para as crianças que têm até que um cognitivo e um planejamento motor legal, eu tenho até uma noção de lateralidade, mas eu não tenho um tônus bom. Então, eu até entendo... né, que é a base da psicomotricidade, é tônus e equilíbrio. Se eu não tenho um bom tônus e um bom equilíbrio, isso vai influenciar diretamente na minha lateralidade. Por quê? Se eu vou desviar para cá e eu não tenho tônus o suficiente para buscar o meu movimento de novo, né? Se eu não tenho musculatura suficiente para reorganizar esse meu equilíbrio, eu vou cair para o outro lado. Então, ele até pode ter essa noção da lateralidade, muitas vezes, só que... como o tônus dele é muito baixo, é que nem quando você vai andar no meio fio.
Tem muitas crianças que têm o baixo tônus quando anda no meio-fio. O que que acontece? Ah, ele não consegue se equilibrar, mas é que o tônus dele é tão baixo que quando ele perde equilíbrio, ele não tem força suficiente nessa musculatura para reorganizar esse movimento para manter o equilíbrio dele. Então, por isso que ele cai. Né? Porque a musculatura dele é muito fraquinha para reorganizar esse movimento. E às vezes, você sabe que isso era uma... Eu fui dar um curso no começo do ano e eu conheci um senhor que estava no curso e que tem o diagnóstico de autismo. E eu estava falando sobre movimento, ele falou assim, daí ele levantou a mão, né, para falar, daí ele falou assim, ele também não olhava falando, era professor particular, super inteligente, e ele falou assim para mim, eu achei muito legal essa colocação dele. Ele falou, olha, quando eu tinha 8 anos de idade, eu via meus amigos jogando bolinha de gude. E eu ficava horas ali olhando os meus amigos jogar bolinha de gude e vendo e decorando exatamente o que eu tinha que fazer. Ele falava que eu tinha que agachar, eu tinha que pegar a bolinha, eu tinha que pegar o dedão, eu tinha que empurrar a outra mão, eu tinha que ficar na frente, eu tinha que mirar. Ele falou, eu ficava ali ensaiando. Daí ele falou, de repente eu tomava coragem. Tomei coragem para fazer aquilo. Eu chegava na hora, fazia tudo errado. Ele falou, meu corpo não respondia como o meu cérebro tinha já elaborado. Elaborado, isso. E a dispraxia, né? E muita criança com autismo tem isso, porque cognitivamente ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. E quando chega no motor, o corpo não responde como ela gostaria. Então isso causa uma frustração muito grande nelas, né? Eu acho que você viu, né? Como saber se um adolescente autista tem baixo tônus? Você consegue ver você consegue ver com alguns testes, né, que você faz do movimento. Então, se, por exemplo, ele sobe um degrau sem apoio, né, um degrau ali, daí já tem que ser uma altura um pouquinho, né, não um degrau de uma criança, mas uma altura ali, sei lá, de uns 30 centímetros, se ele consegue subir sem colocar muito apoio na perna, sem colocar apoio de braço, então assim, pisar um pé e fazer esse movimento para subir. Então você pode ver se ele consegue fazer esses movimentos básicos, né, ou... porque eu tenho muitas crianças, muitos adolescentes que têm o tônus baixo, mas são funcionais, né, muita criança, então que tem o tônus baixo, mas o que é importante a gente sempre pensar apesar do tônus baixo, a gente tem que fazer, né, essa criança, esse adolescente ser funcional independente do tônus. E daí é importante trabalhar com movimento de fortalecimento, né, para isso não prejudicar ele futuramente. Mas você pode também ver, às vezes, no corpo, sabe quando você aperta, assim, a criança é toda meio molinha, perna molinha, braço molinho, sabe? Tudo meio fofinho. Isso também é uma característica de uma pessoa que tem um tônus baixo. É muito comum em crianças com síndrome de Down, né? Pessoas com síndrome de Down têm baixo tônus. Exato. Exatamente. É uma característica. Eu tô falando baixo, é? Alguém falou... Eu não sei... Ou é eu que falo alto, né, gente? Porque eu falo gritando, né? Alguém falou que eu tava falando baixo, eu acho. E aí, você tá vendo chegando mais perto pra ouvir, talvez eu esteja falando baixo mesmo. Tá bom, tá bom. Aí uma perguntou aqui, né? Como estimular a melhora do tônus abdominal em crianças de 8 anos? Olha, tem muitas formas de estimular e é super importante a gente estimular esse tônus abdominal porque influencia muito na postura e no alerta das nossas crianças. Né, inclusive no alerta de aprendizagem na escola, na postura, né? Porque automaticamente, se eu tenho uma postura, né, um abdômen sem muita força, uma postura inadequada, a tendência é que meu alerta vá junto com essa minha postura, né? Então, se eu tenho uma postura boa, ereta, automaticamente o meu alerta muda. Se vocês, por exemplo, você está aqui sentado na cadeira, se eu só falar para você, muda a sua postura, deixa a coluna ereta, abdômen contraído, automaticamente o seu alerta também muda, né? Você fica mais atento. Inclusive, isso é uma característica também do ouvido, né? Se vocês perceberem do tônus, quando a gente ouve uma música que a gente gosta, automaticamente o nosso tônus muda, né? Então, tanto o tônus de fortalecimento, né, dessa parte auditiva, quanto do nosso corpo. Então, por isso que a gente também utiliza a música para algumas crianças para aumentar tônus, porque ela ouviu automaticamente o nosso alerta, tanto do tônus, né, ali da audição, quanto do corpo muda.
Mas, enfim, como a gente pode falar da parte do abdômen. É, eu trabalho, por exemplo, em bola, sabe, em né? bola de pilates, né? Isso. Porque existem alguns movimentos que, além de trabalhar fortalecimento aqui da cintura escapular, de membro superior, dos braços, mãos, automaticamente você também tem que contrair abdômen. Então, por exemplo, carrinho de mão, né? Você andar de carrinho de mão, que é aquele que você coloca, a criança vai andando com a mão e você segura a perna dela. Automaticamente ela tem que fortalecer, fazer uma isometria, uma força isométrica no abdômen, né? Para ela conseguir manter aquela postura do corpo retinho, né? A prancha, a mesma coisa. Então, brincar com a criança, por exemplo, de fazer prancha, né? O movimento da prancha e ela ficar ali parada e brinca assim, o carrinho vai passar embaixo de você. Então, tipo, ela faz o movimento da prancha como se fosse uma pontezinha e você joga, tipo, 5 carrinhos. Você tem que ficar aí naquela posição. Então, é uma forma de você brincar, de fortalecer o abdômen, né? Com uma brincadeira. Outra coisa que a gente faz é na bola de pilates. Você pode fazer a mesma coisa, deixar só o joelho dela apoiado na bola, o quadril um pouquinho para frente, né? Ela vai ficar retinha, vai ter que fazer essa força de abdômen e ela fazer algum movimento de encaixar alguma coisa com essas mãos apoiadas no chão. Não sei se vocês estão entendendo a minha explicação. Mas, entenderam? Eu tentei imaginar, mas... Então, assim, ó, pensa a criança de barriga para baixo na bola, tá? Daí ela vai para frente e vai apoiar as 2 mãos no chão. Tá? Para ela fortalecer o abdômen, o abdômen dela tem que estar totalmente fora da bola. Entendeu? Para frente. A bola tem que estar aqui, o corpinho dela tem que estar, tipo, aqui na frente, mais para frente, para deixar esse abdômen contraído, tá? Outra coisa que dá para fazer também eu brinco de serra a serra com as crianças. Então, eu brinco de cruzar a perna, ela na minha frente, eu sento com perninha de índio, ela dá a mão pra mim, e daí eu deito, ela tem que me puxar. Depois ela deita, e daí, ao invés de eu puxá-la, ela começa a fazer um pouquinho de força para subir automaticamente. Eu também tô estimulando o abdômen. Então, são algumas dicas aí que eu gosto de utilizar com as crianças. Eu me perdi, eu ia te perguntar alguma coisa que eu fui prestar atenção que você estava falando assim, né? E me perdi. Deixa eu olhar aqui na outra pergunta. Mas... a Eliane falou que é isso mesmo. Com meu filho, a postura sentada para estudar é péssima. Até para comer. Ô, Eliane, que saudade de você! Beijo para você. E alguma questão com relação, inclusive, a essa questão de tônus que eu ia te perguntar. Mas agora eu me perdi. Eu esqueci. Deixa eu voltar aqui. Que meu notebook desligou e as perguntas estavam tudo aqui. Eu tô ligando novamente. Mas era alguma coisa com relação sobre o tônus muscular. Mas eu esqueci. De verdade, não sei. O tônus muscular, ele influencia em muita coisa, né? Eu falo que, na verdade, o tônus... Oi? Tá falando com relação à postura e o tônus era sobre isso que eu ia te perguntar, mas eu esqueci. Deixa eu... O tônus muscular, quando a gente fala na psicomotricidade, ele é a base do movimento. Então, é algo que a gente trabalha muito nas crianças. A primeira coisa que a gente vê é esse tônus. Porque se esse tônus ele tiver tanto alterado quanto diminuído, né, quanto baixo, né, isso vai influenciar na resposta motora da criança. Pronto. Por exemplo, crianças que têm dificuldade, por exemplo, de se manter sentada e fica deitando assim. Eu acho que, por exemplo, tem duas coisas, né? Pode ser uma questão de tônus, mas ela também pode ser uma questão de fuga, né? De querer fugir de demanda. Então, às vezes, ela não tem nem uma questão de tônus, mas ela tá fazendo isso daqui pra querer ir embora, pra querer não fazer atividade. Mas se não fosse isso, tônus só, né? Exatamente. A gente precisa entender o contexto. Se ela tem essa postura em todos os lugares, está no restaurante, comendo uma coisa que ela adora, ela tem essa postura... Né? Agora, se ela só faz essa postura na hora que estão dando uma demanda para ela que ela não curte, daí a gente sempre vai olhar, né, para ver se é uma fuga ou se de fato é uma questão de tônus, né? E aí, na verdade, por exemplo, a gente tem sempre que fazer a função do comportamento, né? Avaliar a função do comportamento. E aí, de alguma forma, se você vê que aquilo ali tem uma função... Mel é assim. Então, assim... Mas eu acho que Mel, por exemplo, Mel eu conheço, Mel ela gosta de fugir da atividade, por exemplo. Mas a gente precisa
prestar atenção, que se, por exemplo, quando eu vejo Mel, ela tá querendo fugir da atividade, ela faz aquilo. Mas será que ela faz isso em outro lugar, com outras pessoas, fazendo uma coisa divertida, enfim? Sim. Mel faz o quê? Só para eu entender. A Mel, Eu que postura que ela faz? fugindo, né não? Deixa Meio que ela tentar. escorregando assim, ó, tipo saindo É, da cadeira? mas eu acho que Mel começa a fazer um negócio desse, por exemplo, quando ela não quer mais fazer aquilo, quando começa a Ah, ficar é. chato. Aí ela começa a ir aos pouquinhos pra ir embora. É. Mas ela faz isso em outros contextos. Aí, por exemplo, se ela faz isso pra querer fugir daquilo ali, a gente não pode permitir que ela faça, que ela consiga o que ela quer. Então ela precisa Sim, permanecer ali pra gente não reforçar esse comportamento, né? E aí a sim. gente. E É porque daí aí, já não é uma questão motora, né? é, É, E aí, entrando um pouquinho aqui dentro do ABA, né? Então, por exemplo, se ela faz isso para querer fugir da atividade, ela deitando para sair da atividade, a gente não reforça. Mas a gente já pensa em alguma coisa que a gente possa fazer que anteceda esse comportamento. Então, a gente já pode exatamente. dar Ó, vai intervalo para. cair em 13 segundos a nossa conversa. Eu te chamo de novo. Tá, mas assim, que ela possa dar uma fichazinha para pedir um intervalo, ensinar ela a pedir para parar. A gente já pode programar as coisas com intervalo. Oi. Só pra conseguir terminar de dar a dica ali, né? Que pode ser que sirva pra Sim, outras. Mas assim, por exemplo, quando a criança ela tem o costume de querer fazer um movimento, alguma coisa, para querer fugir da demanda, então, pra gente não reforçar isso, a gente pode criar estratégias antecedentes que exato. antecedam isso para que ela não crie, não Esse faça esse movimento, né? é. Então a gente pode ou já variar instruções fáceis e difíceis, fazer uma coisa que é difícil para ela e depois uma fácil, para não ficar tudo muito cansativo e difícil, ela quer fugir, ela quer ir embora. A gente já Exato. pode programar, assim, a gente vê quanto tempo ela aguenta ficar ali. Então a gente já programa que a gente vai dar um intervalo para ela depois daquilo. A gente pode dividir as tarefas em partes menores. A gente pode, crianças que não falam, dar um cartão de PEX para pedir intervalo, ou enfim, a gente pode criar várias estratégias que ela já consiga ter um momento de ficar livre e que ela não precise ficar entrando em comportamentos inapropriados para querer fugir da atividade. Então, isso a Exato. gente faz estratégias antecedentes, né? É. Agora, se ela já estiver fazendo isso e já está acontecendo o comportamento, aí a gente não pode permitir que ela saia, a gente precisa fazer com que ela termine a tarefa e depois a gente deixa ela sair. E aí ensinar ela também formas de solicitar essa pausa, né? Solicitar esse intervalo, para que a gente possa reforçar a forma alternativa, ao invés de reforçar a forma inapropriada. Mas isso se Sim. for um caso de que a criança está fazendo isso para fugir da atividade. Que não seja uma questão de tônus, não seja uma questão para além disso, né? Uma questão, sei lá. Eu chamo muito, na nossa área, eu chamo muito isso de movimento inadequado, né? Que a gente fala que a criança ela aciona ali o cérebro e um movimento de fuga, um movimento que ela sabe ali que teve sentido para ela e que deu resultado num outro momento, né? E a gente precisa, né? Exatamente isso, duas formas que precisam ser trabalhadas, né? Ou inibir isso para que ela passe a acionar menos, né? Então você trabalha com exatamente diminuindo a atividade para que ela não chegue até esse movimento, para daí a gente fazer outra coisa, né? Então, eu acho que é muito importante isso, porque às vezes eu tenho também até muitas famílias que falam assim, Pamela, meu filho, quando eu tô fazendo isso, ele faz movimento tal, e daí eu tenho que ir lá e corrigir. Né? Então, o ideal, na verdade, o que a gente pode fazer para ele não chegar a realizar esse movimento? Né, antecipar. E tem coisas que daí talvez a gente não vai conseguir antecipar, e daí é trabalhar para que ele entenda que aquele movimento não tem função, né? Que até o movimento, quando a criança quer falar, por exemplo, né? A criança que tem acesso a tudo, então ela tem esse movimento de independência, né? O funcional dela é muito bom, porque ela pega tudo. Então, quanto mais ela for independente, menos ela vai precisar da fala. E algumas vezes, né, a gente vai precisar inibir esse movimento para que daí ela comece, de fato, necessitar dessa fala, né? Ou então quando os pais acabam, por exemplo, eu já sei que quando ele faz isso, ele quer comer. E aí você acaba atrapalhando que a criança tente fazer alguma coisa diferente, né? Que ela tente emitir algum som, enfim. E aí Exato. a gente tem que prestar atenção bem nesses detalhes, assim, que sem querer a gente acaba atrapalhando. Então, sim, sem querer, exatamente. Ninguém tá fazendo isso de propósito. O plano dos pais é que a criança fale, por exemplo. Com certeza, com certeza. Acaba dificultando que ela consiga
tentar, assim, né? Que ela consiga falar, porque a gente acaba, se ela já consegue o que ela quer, pra que eu vou gastar tanta energia, ter que aprender tanta coisa pra articular minha fala, se eu já tô conseguindo só gritando, eu tô botando a mão pra cima, ou botando a mão no lugar. Então, pra ela é muito menos trabalhoso, entende? A gente Exato, precisa prestar atenção nisso também. Eu tô muito feliz exatamente. de você estar aqui, de ter dado certo. Eu Ah, que vou. bom, eu também, viu? É que bom. E aí eu fico feliz, eu espero que qualquer coisa estamos à disposição. Se mantiverem alguma Obrigada, viu? coisa, eu peço para entrar em contato com vocês, seguir a PAN, eu tô aqui no seu, né? Então, mas assim, Eu vou pra salvar e você põe lá no seu depois, no seu YouTube. tá ótimo. Viu? Mas muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Foi um prazer falar com você, viu? Obrigada Prazer pelo foi. convite. Beijo. Fique em paz. Beijo, você também. Tchau, pessoal. Obrigada.